Esse foi o último take que eu consegui fazer na semana, foi a última operação que eu consegui, foi uma operação de compra. Eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui. Eu peguei um risco-retorno de 1.5. Como que eu consegui identificar essa oportunidade? Quais foram as análises que eu fiz e por que que eu entrei comprado? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Essa entrada aqui, ela foi após a abertura das 9h30, na sessão de Nova York, aqui no caso é 10h30, tá bom? Aqui no São Paulo é 10h30. Por que que eu entrei comprado? Pode ver aqui, ó, que depois de eu fechei essa operação aqui em 4 minutos de operação. Se eu tivesse segurado ela por mais uns 15 minutos, eu teria tomado um stop aqui embaixo, aqui, ó, às 10h30. Por isso que às vezes eu falo, não segura a operação infinitamente até os alvos extremos. Aqui, ó, eu tinha a marcação em 1 hora para estar chegando, tá bom? Aqui, se você colocar extremidade, nós tem máxima pro preço estar chegando em 1 hora, tá? Isso aqui foi a explicação do último vídeo, eu vou apagar, entendeu? Inclusive é muito importante que vocês vejam, que nós vejamos. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês quais foram os meus alvos também. Tá bom? Essa aqui já foi, esse vídeo aqui já vai sair hoje. Esse aqui vai sair amanhã, no caso, no sábado, certo? Então, como que foi essa operação aqui? Como que eu peguei ela? Eu marquei a extremidade de 1 hora, tá bom? Anteriormente, depois desse movimento aqui, ó, depois de sexta-feira, tá vendo? Dia 10, sexta-feira, 3 da manhã. Depois desse dia, qual que era o alvo que o mercado poderia buscar? Aqui vocês sabem que durante isso aqui existe um desequilíbrio, certo? Esse desequilíbrio aqui, ele é válido porque esses outros desequilíbrios aqui, eles são inválidos, tá bom? Sempre durante um fluxo só, se acontecer vários desequilíbrios, não são todos eles que são válidos, será somente o primeiro. Porém, se o primeiro será rompido, a gente vai considerando os próximos, tá bom? Então, eu marquei a extremidade desse topo aqui em 1 hora, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, H1. E tinha essa extremidade aqui em 4 horas também, que também era um dos alvos meus, tá? Ser sincero, e teve essas outras duas máximas aqui, porém, se eu não me engano, elas são de um dia. Isso mesmo. Essa outra máxima aqui, ela é de um dia. E essa outra máxima aqui é de um dia, então eu vou colocar aqui. Vou colocar como raio, certo? Então, essa foi a análise que eu estava fazendo. E antes da sexta-feira, tá vendo aqui, ó? Antes da sexta-feira, a gente teve a quinta, certo? O que aconteceu no dia da quinta? Por que que sexta-feira era um cenário bom pra gente entrar comprado? Porque o mercado, ele, no dia anterior, perante o dia anterior, o que que ele fez aqui? Vocês sabem que eu não opero figura gráfica, né? Padrões gráficos. Porém, se vocês sabem um mínimo da figura de candle, né? Eu não opero isso, claro que não opero isso isoladamente. Porém, se você sabe da figura do candle, você já tem ideia de que se a gente tem um candle, tá bom? A gente tem um candle verde aqui de compra, certo? E nós temos um próximo candle aqui. E esse próximo candle aqui, ele faz o engolfo. O que que é o engolfo? Depois eu faço um detalhamento aí, como que é o engolfo, como que são figuras gráficas. Certo? Aqui a gente tem um candle, tá bom? E aqui a gente tem outro, tá? Então esse outro candle aqui, se ele faz... Desculpa. A gente tem 2 candles, certo? As figuras gráficas sempre acontecem com 2 candles, tá? Então, quando o candle atual, ele rompe a extremidade do fechamento do pavio da vela anterior, ou seja, esse pavio aqui é a extremidade do fechamento, tá bom? Como uma vela de compra, a extremidade, o fechamento dessa vela é aqui, a extremidade do fechamento é aqui em cima, entendeu? Então, sempre quando uma vela atual rompe a extremidade do pavio da vela anterior, a gente tem um cenário positivo para a gente estar buscando a máxima do pavio anterior também, quando essa vela abrir, entendeu? Então, é praticamente isso. Então, na mesma coisa na venda. Isso aqui acontece na venda também, viu? Se a vela vamos supor,
Pode ser também de outra cor também, tá? Vamos supor, essa é uma vela da compra. Aí nasce a próxima vela, ela fecha negativo, tá bom? Ela fecha vermelha. O que acontece... Oxe, cara. O que acontece, ela consegue fazer o rompimento da mínima da vela da compra. Aqui é a máxima, entendeu? A parte de cima da vela da compra é a máxima e a parte de baixo de uma vela da compra é a mínima. Aqui no caso ele conseguiu romper a mínima da vela anterior. Então, o que acontece para nós, devido a essa figura aqui, quais são as possibilidades que existem do mercado continuar buscar a mínima? Quando essa vela nascer, ele buscar a mínima da vela anterior. Então, sabendo disso, a gente tem esse cenário positivo, tá bom? A gente já tem esse cenário para o preço vir tá buscando aqui, ó, certo? Então foi isso que eu utilizei. O mercado ele tinha pavio para vir buscar e eu tava pegando uma compra para a continuação desse fluxo aqui, porque foi um engolfo, certo? A vela atual ela conseguiu romper a extremidade da vela anterior, tá bom? Como assim? Olha aqui, ó. Visto isso aqui, ó. Vamos supor, desconsidere esse candle aqui da sexta-feira e desconsidere de terça-feira para trás, certo? Imagina que só tem esses dois quadrados aqui, ó, de quarta e de quinta, certo? O que aconteceu aqui, teve a mínima de quarta-feira e teve a máxima. Qual seria o cenário aqui para quinta-feira? Se o mercado ele não tivesse buscado essa máxima aqui, ele poderia buscar essa mínima. Se ele tivesse buscado essa mínima e fechado abaixo da mínima, a gente poderia buscar uma outra extremidade de um dia mais para trás aqui embaixo aqui, entendeu? Porém, ele rompeu para cima. Então, qual que é o destino que a gente tem? Se ele rompeu para cima na quinta-feira, a gente tem esse destino que o preço está vindo buscar. Então, a gente buscou esse alvo aqui também, ok? De um dia. Vou tomar um café. Quando o mercado rompeu para cima, ele tinha esse alvo para vir buscar. Agora, nós saímos do tempo diário, nós saímos do tempo gráfico diário e joga para 4 horas, certo? Aqui em 4 horas, o que que a gente encontra? Antes da nossa abertura de sexta-feira, um detalhe importantíssimo aqui. Eu não queria apagar isso aqui, mano, pode ter exemplo, tá bom? Mas considere essa sujeira gráfica aí, tá? Deixa eu limpar isso aqui. O que que acontece aqui, manos? Visto a vela das 6 da manhã e a vela das 10 horas da manhã, certo? O mercado ele abre às 10 horas da manhã, porém, a partir das 10 até as 2 da tarde, o mercado está em abertura. Então, o que aconteceu aqui antes da vela das 4 horas, que chega às 10 horas da manhã, o que acontece? O mercado ele busca a mínima. Ou seja, quando ele busca a mínima de uma vela da compra, ele tem muita mais possibilidade de estar voltando, tá vendo? Igual aqui, ó, aconteceu a mesma coisa aqui, tá vendo? Ele rompeu, ele chegou na mínima de uma vela da compra, num tempo de 4 horas. O que aconteceu quando ele chegou lá? Ele tocou e voltou para cima. Foi a mesma coisa aqui, ó. Ele está numa estrutura diária de alta, em 4 horas ele está fazendo máximas, tá bom? Então não tem como você entrar vendido, não teria como... Você poderia pegar uma venda ontem? Poderia, mas se você tivesse muito conhecimento e após a abertura também, tá bom? Aí você pegaria a venda da notícia que estava tendo, tá bom? Eu vi vários vídeos, eu vi uns caras que conseguiu pegar essa venda aí foi gigantesca, porém tudo bem, né? Acontece. Tá bom, aqui a gente tem a mínima em 4 horas, certo? Eu vou marcar a mínima aqui em 4 horas, das 6 da manhã. E a gente tinha a máxima para tá vindo buscar, certo? Essa máxima de 4 horas, essa outra máxima aqui de 4 horas. E aqui em cima era um dia. Sempre eu utilizo a mesma coisa, sempre. Às vezes não na linha, igual sempre eu deveria estar fazendo, porém as oportunidades passam. Então nem sempre vai acontecer tudo o que você quer que aconteça. Então você tem que se expor ao risco um pouco, entendeu? Porque não tem um padrão que acontece. Vai acontecer isso. Não. Entendeu? Às vezes vai acontecer 2, 3 coisas e o mercado já dispara. Tem dias que o mercado ele faz uma varredura em 1 minuto e ele já dispara contra, entendeu? E tem dias que você tem que esperar ele 10 minutos para ele fazer um desequilíbrio e na volta e não sei o que, não sei o que. Depende muito, varia muito, entendeu? Então varia da sua margem de risco também. Estávamos em 4 horas, certo?
Depois de 4 horas, você joga para 1 hora. Claro que eu não fiz isso na hora, porque não tinha como, não tinha tempo. Aqui a gente tem esse fundo em 4 horas, certo? Igual estávamos aqui, e esse fundo em 1 hora. Depois, quando essa vela aqui fechou, 10 horas, essa vela aqui abriu às 11. Porém, a gente pegou no intermédio dessa vela aqui, entendeu? Das 10 às 11 horas. Aí jogando para 5 minutos, certo? Saímos de 1 hora, agora a gente vai para 5 minutos. What is happening em 5 minutos? Olha a entrada que eu peguei, mano. Olha esse risco aqui, certo? Foi um dos riscos mais riscos que eu peguei em toda essa conta. Porém, não porque a gente tinha... Eu estava observando esse order block aqui em 5 minutos, tá bom? Depois dessas super velas aqui, ó, acumulado, eu peguei, eu segurei, eu risquei esse order block aqui no momento lá. E aí eu usei como referência. O mercado voltou, quando o mercado voltou, como se fosse um doji, mas, né, enfim. E eu saí no topo em 5 minutos, tá bom? Eu não esperei o mercado chegar. Porque aqui, ó, caso vocês não saibam, existe um indicador, certo? Aqui, ó, aqui são os candles. Você consegue pesquisar os indicadores que você queira usar. E aqui tem um indicador de liquidez do Lux, certo? Então, antes de eu ter marcado esse topo aqui, o que eu fiz? Eu marquei esse indicador. Quando eu liguei esse indicador aqui, ele estava marcando as máximas da seção de Tóquio. O que é a seção de Tóquio? O mercado é dividido por 3 seções. É Ásia, Londres e Nova York. Entendeu? A gente opera em Nova York. E a gente sempre procura a varredura na seção de Londres ou a varredura na seção de Nova York. Como assim? Pode observar aqui, ó, certo? Depois das 10h30, vou ter que colocar 9h30, porque aqui tá no relógio dos caras, certo? 9h30. No nosso relógio aqui era 10 horas, 10h30. Porém, aqui no deles são 9h30. Então, o que aconteceu aqui? Após a abertura da seção de Nova York, o que o mercado tende sempre a fazer? Buscar a varredura de liquidez da seção da Ásia ou buscar a liquidez da seção de Nova York e aí sim ele correr. Então, o que aconteceu aqui no caso? Ele fez as duas coisas. Não, na real não, ele só fez uma só, entendeu? Só fez a varredura da seção de... Ele só fez a varredura da Ásia, entendeu? Então aqui a gente tem um topo, tá? A gente tem a máxima aqui da seção da Ásia, certo? Aqui não é Ásia, certo? Aqui é 1 hora da tarde, aqui tá vermelho, mas não é. A seção da Ásia é a partir das 8 horas da noite, entendeu? Das 8 horas da noite da seção dos caras começa a nossa coisa. Então no nosso relógio aconteceria só 9 horas da noite, entendeu? 1 hora mais cedo. Então aqui tá bom, a partir daqui, ó, dessa queda aqui, ó, bem exatamente nesse candle aqui começou a seção da Tóquio, certo? Seção de Tóquio. Então o que aconteceu? A gente tem essa máxima para vir buscar, certo? Essa é a máxima de Tóquio e a máxima depois da sessão, depois da abertura da sessão de Tóquio, que Tóquio é Ásia, mano. Depois da sessão da Ásia, o que aconteceu? O mercado ele renovou esse topo aqui, ó. Quando o mercado renovou esse topo aqui, o indicador já identificou o volume aqui, certo? 2K, 2.6K, não sei o que. E eu joguei o meu alvo para essa máxima. Foi apenas isso, essa operação que eu peguei, entendeu? Não tem mais nada. E o mercado voltou. Quando o mercado voltou, tá vendo isso aqui, ó? Eu vou até tirar isso aqui. Mano. Não, eu vou... Olha isso aqui, mano. Se eu tivesse segurado isso aqui, eu teria perdido quantos pontos? Ó, eu estaria no risco de 1.5. Eu estaria arriscando 0.50, mano. Isso é louco. Nem compensa. Tá bom? Então foi essa operação que eu peguei, varredura em 4 horas, estrutura de alta em tempo diário e varredura de liquidez nas sessões passadas, tá bom? Foi apenas essa operação que eu peguei, essa foi a operação de sexta, amanhã não tem, domingo também não tem, segunda talvez tenha. Aí estudem, façam o melhor possível sempre, aproveitem as oportunidades, certo? Não compre curso, você não precisa comprar curso nenhum para você aprender algo, certo? E estudem.